Soma é uma descoberta minha, né, feita num período da ditadura, no começo de 64, e ao depois do golpe militar, eu havia abandonado a psicanálise, abandonado qualquer relacionamento com a ciência psicológica e fazia jornalismo. E em 64 eu passei por situações extremamente penosas, difíceis de vida, que tinha que viver fugindo, né, da polícia, porque eu pertencia a uma organização subversiva, como eles chamavam, né? Chamava-se Ação Popular, era um grupo de jovens que criaram um movimento libertário, um movimento de cunho socialista e de combate à ditadura, né? E tornou-se, junto com o Partido Comunista e outros grupos também, né, socialistas, e começamos a trabalhar contra a ditadura. E era um trabalho que era teórico, né, estudava, aprofundava conhecimento do marxismo, do leninismo, né, quais eram as propostas socialistas que existiam, que poderiam ser aproveitadas aqui no Brasil. E esses partidos, a gente chamava de partido, né, eles existiam clandestinamente. E depois do golpe eu fui preso várias vezes, e nas torturas eles queriam, né, obter informações, eles sabiam que eu tinha relação com a direção do movimento, tudo. Quer dizer, eu comecei de baixo como militante, mas aos poucos fui estabelecendo relação com a direção. Entre eles, o da direção, estava lá o Betinho. E eles queriam informações minhas para localizar todos e prender todo mundo e diminuir a reação contra a ditadura. E cada vez que você saía de uma prisão, você saía psicologicamente muito mal. Por causa das torturas, das ameaças, né, das torturas psicológicas, né, não só as torturas físicas, que chegavam a dizer que tinham matado meus filhos, tinham subido com a minha mulher, e inventavam mil histórias e colocavam a gente em pelotão de fuzilamento, atiravam, né, e não tinha bala, começavam a jogar de helicóptero. Olha, não eram as piores coisas. Quando você saía de uma prisão dessa, você estava psicologicamente totalmente desorganizado, emocionalmente muito mal. E eu precisava procurar um psicólogo que me ajudasse, mas não encontrei nenhum, porque todos os psicólogos que eu conhecia, que eu tinha ouvido falar, nunca demonstraram qual era a sua ideologia política. E como o meu sofrimento era originado por uma ação política, se eu não sabia qual era a orientação política do psicólogo, eu me arriscava muito, porque se eu perguntasse, eles diziam: não tenho orientação política. Eu faço minha psicologia independente da política. Eu duvidava, não acredito que nada, nenhum ato humano, nenhuma profissão humana esteja destituída de uma visão política do homem que pratica aquela profissão. Então, eu não podia procurar assistência psicológica, eu sabia que quase todos eles tinham formação psicanalítica. O Freud, o Sigmund Freud, que criou a psicanálise, tinha uma visão burguesa capitalista, e esses psicólogos que estavam funcionando no Brasil me pareciam todos burgueses capitalistas também, pela sua linguagem, pelo seu comportamento, etc. Mas ainda mais nessa época que eu descobri, né, que os psicólogos não gostam de identificar-se politicamente. Isso atende a uma proposta do Freud de que o cliente não deve conhecer o analista, não deve não saber nada da sua vida particular, da sua vida íntima, da sua ideologia, nada, para que ele pudesse servir de espelho
não, de espelho não, de tela, sobre a qual o cliente projeta os seus valores, as suas figuras, né, principais. Se ele conhece a ideologia, pode haver choque entre o que o cliente pensa do pai, né, e o que ele conhece da ideologia do psicanalista, ele não, daquela trama que se trava na psicanálise não funciona bem. Então, eu entendia que eles eram assim, mas eu lamentava que, no momento em que o Brasil entrava numa ditadura violenta, que a gente não via perspectiva nenhuma de quanto tempo ela ia durar, que não existisse no Brasil uma psicologia que socialistas, ou pessoas que estavam lutando clandestinamente, ou pessoas que tinham paixões políticas, né, não pudessem ter um psicólogo que eles confiassem em se abrir. Etc. Então eu ficava sem assistência nenhuma. E dava eu mesmo de me reequilibrar para continuar vivendo. Assim foi até uma viagem que eu fiz à França, não por razões políticas, mas por razões pessoais mesmo. Eu gosto muito de viajar, sempre viajei muito em minha vida e arrumei dinheiro naquela época e fui para a França. E lá eu assisti um espetáculo de teatro de um grupo chamado Living Theatre. O Living Theatre era um grupo de anarquistas norte-americanos que não querendo pagar o imposto, né, lá nos Estados Unidos. Eles foram para a Europa e ficaram morando na Europa fazendo os espetáculos deles lá. E a ideia de serem anarquistas me agradou, porque eu já tinha nessa época, já tinha assim, lido muita coisa dos anarquistas e achava interessante, né, conhecer mais e tal. Eu fui assistir um espetáculo deles chamado Paradise Now, Paraíso Agora, num campo de esportes coberto, né, de Paris, chamado Le Palais des Sports, Paris. E fiquei completamente apaixonado do que eu vi, porque eu sou uma pessoa que fiz muito teatro, conheço bem teatro, né? Fiquei chocado porque era um tipo de teatro completamente original, novo, para mim. Eu nunca tinha visto nada daquela forma. Só uma interrupção, o teatro que tu participou foi no Tuca ou TUSP? Não, Tuca foi depois. Tuca. Foi depois disso. Eu tinha feito teatro, eu entrei para o Teatro de Arena, né? Eu era professor da Escola de Teatro Dramática no passado. Né? E um diretor do teatro, aí um aluno da Escola de Teatro Dramática criou o Teatro de Arena. E eu participei do movimento inicial da formação do Teatro de Arena. E a segunda peça que o Teatro de Arena montou foi uma peça minha, Quarto de Empregado. Tem um livro, tem. A primeira foi a peça Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarneri. Depois eles fizeram Quarto de Empregado. Ela tinha sido censurada, proibida, etc. Mas isso, década de 50, fim da década de 50. Foi a minha apresentação de Quarto de Empregado foi em 58. Isso é o ano que nós estamos, esse ano que nós estamos, que você está conhecendo o Living Teacher lá no já é 65. 65. Bom, eu fiquei entusiasmado com o espetáculo, fui conversar com o diretor.